Bom, irmãos, nós vamos hoje falar sobre a última parte aí do estudo do livro de Esther. As outras duas aulas foram gravadas, podem ser consultadas depois, mas eu vou tentar recapitular aqui, tudo bem? Para a gente finalizar então esse estudo. Então, resumo aqui, né? Isso aqui são os tópicos da própria Bíblia, que tem um resuminho, né? Um título para cada capítulo. Então, o livro de Esther é um livro curtinho. São 10 capítulos e nós trabalhamos do capítulo 1 ao 6. E hoje vamos finalizar do 7 até o 10. Então, a rainha Esther aqui, o livro de Esther, ele começa com um banquete de Assuero, na qual a rainha Vasti, ela desobedece e então deixa vago o trono de rainha. E aí, por conta disso, a Esther, que é do povo judeu, que é prima de Mordecai, ela acaba então participando aí dessa seleção de para ser a nova rainha. Então ela é eleita, ela é coroada, e Mordecai, que é o primo dela e trabalhava lá no palácio, ele descobre uma conspiração contra a Rainha Esther então fala para o rei, eles descobrem e conseguem então punir aqueles que estavam conspirando e salvando assim então o reino, né, do imperador aqui do rei Assuero, aliás, né? E Mordecai, ele é odiado por Amã. Amã, aquele descendente de Agag, lá do povo é, dos Amalequitas, né? Ele odeia Mordecai, porque ele não se prostra para Mordecai. Amã é um alto governador, um superintendente do Império Persa. E aí ele faz aquele decreto para matar os judeus. Então o rei entrega um anel para ele e ele faz um decreto e por sortes ele escolhe um dia é selecionado para que haja uma matança e exterminar o povo judeu, né? Não só Mordecai, mas todo o povo judeu, inclusive a rainha Esther. E aí a Esther, então, sabendo disso Mordecai, ela intercede pelo povo, faz o jejum, e aqui a gente vê que ela, né, a sabedoria que Deus dá para ela é de convidar o rei e o Amã para um banquete, para aí sim, né, contar o que estava acontecendo para o rei, intercedendo pela vida dela e pelo seu povo. E o Amã, ele é forçado a honrar a Mordecai, né? Então, a gente vê aqui que ele, deixa eu só liberar aqui, tem uma pessoa tentando entrar. É, então a mãe ele pensa então em falar para o rei e fazer ele constrói uma forca e na hora que ele foi falar para o rei que era para matar o Mordecai, o rei Assuero teve uma noite que ele não conseguiu dormir e ele foi o quê? Resgatar a história, né, das crônicas do rei e falou, puxa, Mordecai ele descobriu a conspiração e ele não foi honrado pelo rei. E aí então o Amã é perguntado pelo rei o que se faz para honrar o rei, o que o rei deve fazer para honrar uma pessoa. E ele achando que é ele. E aí ele fala, o rei deve fazer isso e aquilo. Aí ele fala, então tá bom, vai lá e faz isso com o Mordecai, né? E bem na hora que o Amã ia falar de matar o Mordecai, já pensou se ele fala antes, né? Então aí, a gente contou a história até aqui. Então a gente vai falar aqui a continuidade do 7 ao 10, né? Então o que aconteceu no segundo banquete aqui, né? Quando a Esther ela vai denunciar o Amã, né? Então vamos dar sequência aqui, né? Fisgado no próprio anzol. Então, em Esther, no capítulo 6, verso 13, diz assim: Amã contou a Zeres, a sua mulher, e a todos os seus amigos tudo o que tinha acontecido com ele. Então, os seus amigos que eram sábios, e Zeres, sua mulher, disseram: Se Mordecai, diante do qual você já começou a cair, é da descendência dos judeus, você não conseguirá fazer nada contra ele, você certamente será derrotado. Por quê? Aqui é o último versículo do capítulo onde a gente contou a história até aqui. Ele tinha decretado a morte dos judeus, só que o próprio Mordecai, sendo judeu, o Amã foi obrigado a honrar o Mordecai. Mas aí então a mulher, aí ele volta para casa muito bravo, né? Com muito ódio do que aconteceu. E a mulher dele, os amigos deles começam a prever aí que a coisa vai dar ruim pro lado dele, né? Porque, né, se o Mordecai, que era judeu, ele foi obrigado a honrá-lo, né? Então as coisas poderiam
sair aí diferente dos planos de Amã, né? Então ele foi fisgado no próprio anzol, né? Então aqui, ó, a gente agora no capítulo 7 a gente vê o que acontece. Então a gente vai ler alguns trechinhos aqui do capítulo 7, né? O banquete e a denúncia. Então veja só, né? Capítulo 7. Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther: Qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará que desejas, cumprir-se-á ainda que seja metade do reino. Por que isso, irmão? Só uma pausa. A rainha Esther, ela tinha feito um jejum por 3 dias, tinha orado esse período, por conta de estar entrando na presença do rei, para interceder. E ela não podia simplesmente ir na presença do rei sem o rei ter chamado. Então, ela se preparou. Mordecai avisou, né, o decreto, então ela estava se preparando. Então, o que ela fez? Ela vai e faz um primeiro banquete, e chama o Amã e chama o rei. E aí, nesse primeiro banquete, o Amã se acha o máximo, né? Porque, nossa, a rainha chamou só eu e o rei, né? Então, tô bem aí na foto, né? Mal ele sabia, né, o que ia acontecer. Aí, saindo desse banquete, que aí ele tem que, ele chega em casa e ele fica bravo que o Mordecai, o que ele teve que honrá-lo e tudo, e aí ele volta, aí os funcionários do rei, né, levam ele de volta para o palácio para o segundo banquete, que aí sim era o banquete que a rainha Esther prometeu que ia falar para o rei o que ela queria. O rei tinha proposto dar até metade do reino. Então veja só, olha a sabedoria, olha ela é, tomando os cuidados aqui para poder falar o que estava acontecendo para o rei, né? Então no verso 3, dando continuidade, diz: Então respondeu a rainha Esther e disse: Se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei a Assuero e disse à rainha: Quem é esse e onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Esther: O adversário inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Então ela pede pela vida dela e pelo povo. Então ela podia pedir metade do reino, mas aí o rei, então, a petição dela levou o rei a saber o que estava acontecendo. E o próprio rei, ele já vai direto na pergunta: quem é o responsável? E aí o Amã fica sem escapatória, porque a própria rainha fala, o Amã que eu convidei, né? A Esther fala, né, que esse que eu convidei é ele que quem quer matar o meu povo e, por consequência, matar, né, deixar o rei viúvo aí, né? Porque ela também entraria aí né, mesmo sendo rainha, né? O decreto estava assinado com o sinete do rei. E aí o rei, no seu furor, no verso 7 agora, né? Se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida, rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Ou seja, o rei saiu e não tinha muito o que fazer, né? Sabia que promoção ele não ia ganhar, né? Nesse trabalho dele aí, né? E aí, é, verso 8: Tornando o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. Então disse o rei, né, furioso, né? Acaso teria ele querido forçar a minha rainha perante a mim, na minha casa? E aí, então, olha só, aqui o Amã estava sem escapatória, porque ele, desesperado, o que que acontece? Ele vai, o que acontece? Ele chega e vê o próprio Amã se jogando no divã, né, onde a rainha estava. Então, como assim? Esse cara tá para cima da minha mulher, né? O cara, o que que tá acontecendo aí, né? Imagina o rei com ódio ainda vendo aquela cena, né? E o Amã desesperado. E aí o bicho pega, né? A coisa ficou ruim pro lado, só tá piorando. Então veja só, o banquete, a denúncia aqui era algo que para quem queria tão mal assim, imagina, tudo voltando para ele, né? E aí a gente tem um funcionário aqui que devia ser esse é o protagonista, é esse que toda empresa quer, né?
o funcionário do mês, o Arbona. Olha só que legal que ele fez, né? No verso 9. Então disse Arbona, um dos eunucos, né, que serviu o rei, ele, né, por acaso, né, ele, ó, eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei, enforcai-o nela. É muito irônico isso, né? O Amã, então, ele é morto na sua própria forca, ele cai na própria cilada. Enforcaram-no, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então, o furor do rei se aplacou. Então, aqui, o próprio Amã, ele é morto na sua forca, que ele intentava um mal contra Mordecai. E tudo cai, volta contra ao Amã. Os bens dele, então, vão para Ester, e Mordecai assume o lugar dele. Então, olha a inversão da história, olha como Deus trabalha, né? Então, tudo estava indo bem, né? Para o Amã, vamos dizer assim, na cabeça dele, ele estava se dando bem, né? Então, acontece isso, né? Até empresas, por exemplo, o cara, ele é um funcionário que está armando alguma coisa, e aí ele consegue se dar bem à custa de coisas erradas, de fazer mal para os outros, né? E aí, quanto de nós, né, muitas vezes se pensa, puxa, essa pessoa é ímpia e está se dando bem, mas espera, Deus está no comando, tudo tem o seu tempo, e o tempo do Amã chegou. Então, a ironia do livro de Esther, ele é muito interessante, porque o autor, ele descreve, ele deixa claro como as coisas acontecem, né? Para a gente ver a soberania de Deus em cima da circunstância. Então, aquilo que parecia que estava dando certo, aconteceu o contrário, né? E aquilo que a gente vai ver que parecia que não tinha solução, então Deus reverte tudo. Então, Deus é o Senhor da história. A gente vai ver aqui, a história de Esther, ela tem esse ponto importante. Coisas vão acontecendo, pessoas vão fazendo coisas certas, coisas erradas, mas Deus vai trabalhando para cumprir o seu propósito aqui, né? E olha só, tem até um provérbio aqui, né? 16, 18. Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Então, antes da ruína, né? A soberba. Então, o Amã, né? Ele fez a própria arapuca aqui, né? E o espírito orgulhoso precede a queda. Então, o provérbio aqui já diz, né? A história aqui, quais são as consequências de pessoas soberbas e orgulhosas, né? O que acontece com elas aqui. E aí vamos para o capítulo 8. Então tá bom, resolvemos um problema, certo? O Amã, aquele que queria o mal para o povo, ele foi enforcado, foi resolvido o problema, né? A rainha conseguiu mostrar isso para o rei foi a favor dela, então resolvemos um problema. Mas ainda tem outro problema, porque o decreto ainda estava em vigor. O decreto que Amã tinha assinado para que num dia específico todo o povo judeu fosse exterminado. Então, eles tinham pouco tempo para agir, eles tinham que ser rápido para tentar desfazer de alguma forma isso, né? E o que acontece? Lá no Império Persa, a gente vê no capítulo 1 que, até por conta da rainha Vasti não ter obedecido, o rei procura falar com os sábios sobre as leis, o que ele podia fazer. Então, o monarca, ele também obedecia algumas leis. O Império Persa, ele tinha essa característica. Então, o que ele podia fazer? Ele não podia desfazer. Mas aí o que ele pensou? Ele falou, bom, vamos fazer o seguinte, a gente cria uma nova lei, um novo decreto, que vai, na prática, colocar o anterior para que o anterior perdesse o efeito de uma forma urgente. Então, Mordecai, que já estava no lugar de Amã, então o que eles fazem? Eles têm que correr, porque eles têm só 9 meses. Né? Aqui no capítulo 8, no verso 12, ele fala, né, que todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. Então, no mês 12º, né, do 12º mês do calendário deles, né? E o verso 9 fala que tudo aquilo que aconteceu foi no terceiro mês. Então, eles só tinham um período de 9 meses para mandar cartas para todos os sátrapas, todos os governadores das 127 províncias que iam da Etiópia até a Índia. Era um império muito grande. Eles tinham 9 meses para mandar esse decreto para que todos os judeus soubessem. Irmão? Oi? Oi? Irmão Ronaldo, Paz do Oi, Senhor. Oi, paz, bom dia. Bom dia, Anisete. Oi, dona Isete. Adar, o que significa o mês de Adar?
O mês de Adar é o mês do calendário persa. Naquela época, assim, né, pra gente seria nosso dezembro, né? É que tem outros nomes. Então, o mês de Adar é o mês que seria o 12º mês do calendário deles. É por conta do calendário da época, né? Os meses tinham, né, os períodos, eles tinham outra forma de, outros nomes, né? É só isso, é só o nome do mês. E tudo bem? Tranquilo? Sim, eu pensei que era um mês assim comemorativo, tipo que não podia comer, festejar alguma coisa ou comer alguma coisa. Eu pensava que era isso. Ah, Obrigada. entendi de nada. Inclusive, a gente vai ver que vai acontecer isso sim, dona Anisete, vai acontecer isso mesmo. Porque esse é o mês que foi decretado, a gente vai falar daqui a pouquinho, né? É o mês que era um dia específico. Então, o Amã, o que que ele fez? O Purim significava sorte. Então, ele fez um. Ele fez assim, como se fosse jogar dados e falar assim: ah, o dia que todos os judeus vão morrer vai ser no dia tal, 12 do mês de Adar, né? Que foi aqui no verso 12. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 10º mês, que é o 12º, que é o mês de Adar. Então, nesse dia, era o primeiro decreto que Amã tinha assinado, que todos os judeus seriam mortos. E aí, uma vez que Amã morreu, e o Mordecai assume o lugar, Mordecai, que é judeu, que é primo da Esther, eles tentam, então, criar uma nova lei para desfazer os efeitos dessa primeira. Então, isso acontece no mês terceiro. Então, faz de conta que fosse março, né? Então, em março, eles resolveram o problema. O Amã morreu. Então, eles têm o quê? Até dezembro, vamos falar para os nossos dias, né? Até dezembro para mandar cartas, porque não tinha. A tecnologia da época era o quê? O correio era mandar por cavalos. Então, eles tinham as estradas reais, tinham os soldados e eles tinham os mensageiros. Então, eles tinham que levar esse decreto da mesma forma que eles fizeram com o primeiro decreto, eles fizeram com o segundo. Então, eles tinham que fazer isso muito rápido, porque eles tinham que percorrer a cavalo todas essas províncias para que todos os judeus tomassem conhecimento de que esse novo decreto ia auxiliá-los a proteger. Então, eles tinham que correr com isso. E eles fizeram, né? Eles tinham urgência e conseguiram, então, entregar e fizeram em várias línguas, né? E esse decreto era o quê? Para que eles pudessem se organizar, para se defenderem, né? Já que não podia desfazer o primeiro, então ia acontecer o ataque, mas os judeus foram o quê? Eles foram permitidos de se protegerem, né? E aí a gente vai ver que existem algumas coisas que aconteceram para que isso fosse garantido, né? Então aqui só uma observação, algumas ironias que eu tinha falado, né? O rei é o primeiro, o rei poderoso, mas foi desrespeitado pela esposa. Então ele mandava no império, mas não mandava na casa dele, né? A esposa debochou dele, né? O Amã, ele quer destruir os judeus, mas ele que morre, né? Amã faz uma forca para Mordecai, mas é ele que é enforcado na própria forca. Amã quer matar os judeus, mas é ele e a sua família que morrem. Amã promulga uma lei para que os judeus perderem seus bens, mas é ele quem perde os seus, né? Amã quer honra, mas é ele que tem que honrar o Mordecai. E o dia do extermínio vira um dia de festa, que é o que a senhora falou, né? Que vai acontecer isso. Esse mês se torna esses 2 dias vão se tornar dias de festa. Então, olha as ironias, né? Então, olha só como Deus faz o mal virar bem aqui, né? Então, aqui a gente vê que todas as coisas voltam para Amã, aquela pessoa má que tenta matar o povo judeu. Então, tudo vai contra ao Amã, né? Então, o tiro sai pela culatra aqui, né? Formas de dizer, né, que tudo cai nas costas dele, né? Então, uma das coisas que iam incentivar as pessoas a matar os judeus é porque eles podiam tomar os seus bens. E aí, e vai acontecer o contrário, né? São os bens do Amã que vai perder os bens, né? Que então o rei coloca sobre guarda da rainha. Então tudo acontece o contrário. Então são as ironias que o autor deixa muito claro para a gente perceber, né? E aqui já estamos no capítulo 9 e 10, né? A reviravolta, né? Então a alegria, né? Os judeus estavam salvos e Mordecai foi honrado, iria os apoiar. Então, em Esther, capítulo 8,
no verso 15 diz: Então Mordecai saiu da presença do rei com veste real, azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Então, olha só, Mordecai, ele vira o superintendente no lugar de Amã. E isso faz o povo se alegrar, porque através disso, o Mordecai faz o decreto, né, com autorização do rei. Então, aquele medo que eles estavam na primeira notícia de que eles seriam exterminados, de um dia para isso, se transformou em muita alegria. Então, eles foram... então, veja, né, o choro virou em alegria, né? Aqui, e é interessante que no verso 17, ele fala que muita gente se tornou judeu. Então, olha aqui, ó, também em toda a província, e em toda a cidade onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Então aqui a gente se pergunta, seria uma conversão, uma falsa conversão? Ou seja, veja, ficou vantajoso ser judeu, né? Porque Mordecai, o superintendente, era judeu e aconteceu que se tornou vantajoso ser judeu, porque eles foram autorizados a se proteger e eles seriam beneficiados com isso. E aí alguns autores se colocam, né, refletem, será que as motivações eram reais? Né? Por exemplo, Ruth, ela preferiu seguir Noemi. Né? No livro de Ruth a gente vê que ela se torna, ela faz parte do povo judeu, inclusive da genealogia de Cristo, né? Então Ruth, ela tinha uma motivação verdadeira de se tornar do povo de Deus, para seguir o Deus de Israel. Agora, muita gente pode ser que não, pode ser que tenha visto o quê? Ser uma vantagem em ter sido, em ter virado judeu, né? Ter se tornado da religião judaica. E aí, a gente pensa um pouquinho, será que isso parece um pouco com os nossos dias, né? Talvez muita gente se torne evangélico por conta de algum interesse. O falso evangelho promete coisas que a Bíblia não coloca como verdade. Então, talvez muita gente aqui, políticos, né, cantores, gente que usa até o título, né, o carimbo de evangélico, talvez para ter vantagens aí nessa vida, né? Então, isso é só Deus para saber. Muita gente se converteu, pode ser que alguns tenham sido convertidos uma conversão verdadeira, né? Uma fé genuína. Porque, veja, eles estavam vendo Deus agindo. Então, muitos podem ter crido e terem sido salvos por conta disso, né? Mas outros não, né? Outros viram que ser judeu estava na vantagem naquele período, né? E no capítulo 9, no verso 3, aí que era o ponto, né? Porque a gente pensa, então tá, tinha um decreto, o primeiro decreto era para matar os judeus. E o rei não podia desfazer do decreto. Então veja só, até o rei tinha que obedecer os seus decretos. Mas ele faz um outro decreto dizendo, os judeus podem se proteger, né? Aí você fala, então tá bom, é lógico que eles iam se proteger, mas isso está garantido. Então uma vez que no papel fala que os judeus podem se proteger, e os governadores, os sátrapas, sabendo que Mordecai, que é judeu, se tornou superintendente, com certeza os governadores foram lá e falaram, vamos proteger esses caras. Então eles armaram judeus, eles foram lá e procuraram se proteger, né? Procuraram não só dar armas para os judeus, mas se colocar o exército para proteger os judeus. Aqui é no verso 3, ó. No capítulo 9, todos os príncipes das províncias e os sátrapas e os governadores e os oficiais do rei auxiliavam os judeus porque tinham caído sobre ele o temor de Mordecai. Então, todo mundo se juntou, vamos proteger os judeus. Então, assim, ainda assim ia ter gente que ia querer atacar os judeus, porque uma vez que eu atacar os judeus, eu ia pegar os bens. Isso tornou o quê? Um incentivo. Mas uma vez que Mordecai, que é judeu, ele faz esse decreto, então assim, com certeza muita gente pensou duas vezes e até desistiu de atacar os judeus para roubar os bens deles, né? Mas alguns ainda se arriscaram. Mas aí os governadores colocaram o exército inteiro deles para proteger os judeus. Falaram, meu, quem sou eu? Imagina só os judeus morrem aqui, imagina o que o Mordecai vai fazer comigo, né? Porque o Mordecai é o chefão, né, dos governadores, né? Então imagina, né? E aqui
a gente vê que eles mataram os 10 filhos de Amã e colocaram eles na forca, né? Então, nesse dia, então aconteceu no mesmo dia, no dia 10 do 12º mês, o mês de Adar, então veio o decreto, o dia chegou. Muita gente tentou matar os judeus, e aí os judeus se defenderam, e nessa defesa, eles mataram os 10 filhos de Amã, né? O Amã que foi enforcado. E aí o cadáver deles colocaram pendurado, né? A própria Esther pediu isso, meio que para deixar que um alerta ali, né? E olha só, eles mataram 75 mil pessoas, inimigos, ou seja, estamos falando de defesa, né? Então, muita gente ainda veio, mesmo com os governadores protegendo, muita gente tentou matá-los, né? Então, e olha só, eles não pegaram os despojos da guerra, ou seja, eles mataram, mas eles não pegaram as coisas dos inimigos. Por quê, né? Isso remete àquele episódio de 1 Samuel 15, que acontece? O Samuel, aliás, o Saul, ele não mata o rei, ele mantém alguns bens para, diz ele, né, que era para Deus, mas ele desobedeceu a ordem expressa de Deus, que não era poupar ninguém, e por causa disso, que as consequências chegaram a esse ponto da história de Esther. Então, dessa vez, eles obedeceram, eles mataram todo mundo, né? Montaram, porque veja, né? Não é questão de matar de ódio, é uma legítima defesa, né? E é uma obediência também à palavra de Deus aqui, né? Porque eles eram inimigos, né? Então, diferente de Saul, dessa vez eles obedeceram tudo certinho, né? E aí a gente pensa, né? Uma aplicação também tem a ver com a questão dos dízimos, né? Tem coisas que, né, Deus nos dá que nós devemos devolver para Deus, né? Então, esses despojos não foram tomados porque eles serviram como oferta, né, a Deus. Então, como uma guerra santa mesmo, como algo que outras guerras eles tomavam, mas essa aqui de defesa, eles não fizeram isso, né? E aí entra o que a irmã Anisete falou, da festa do Purim. Então, o mês de Adar, que seria o nosso, faz de conta que é dezembro, tá? O mês 12, ele é o quê? Veja, o dia que era o dia da matança se tornou o dia que eles conseguiram se defender e matar os seus inimigos. Então, se tornou um dia de festa. Então, o Purim, que vem do Pur, né, a sorte, que foi a data lançada, é um dos feriados mais festivos do judaísmo. Até hoje eles celebram, né, anualmente, entre fevereiro e março. Então, o mês de Adar é engraçado, né? Ele não é dezembro, é fevereiro e março. Mas como é o 12º, por isso que o calendário é diferente. E esse feriado, ele comemora a salvação e resgate dos judeus contra o extermínio da Pérsia. E o mais importante, irmãos, aqui é o que? Essa festa do Purim, então as coisas então se inverteram, né? O dia da matança se tornou um dia de festa. E por que isso é importante para nós? A gente está falando, o povo judeu ainda comemora isso, né? Mas veja, a genealogia de Cristo ela é preservada. Uma vez que os judeus não foram exterminados, foi possível que Jesus nascesse, o nosso Salvador, que morreu em nosso lugar para nos perdoar os pecados, né? Então, essa é a conexão mais importante dessa história toda aqui, né? Deus preservou o seu povo para cumprir os seus propósitos. Deus tinha prometido que viria o seu descendente da mulher, né? O filho do homem que viria ao mundo para morrer pelos nossos pecados e nos dar a salvação, né? E o que nós aprendemos aqui, né? Nós aprendemos nessa história, né? Hoje é a terceira parte, né? Nós já tínhamos falado outros assuntos, né? Mas um resumo do que nós aprendemos da história do livro de Esther, né? Deus, ele age na história através e por meio dos personagens. Então a gente vê as pessoas, né, fazendo aquilo que é pertinente à natureza delas, né? Por isso que tem um texto que fala, né? Continue o justo a praticar justiça e o injusto a praticar sua injustiça. O ímpio a impiedade. Por quê? Porque diante da responsabilidade das pessoas em tomar ações, Deus está, né, de uma forma misteriosa, de uma forma secreta nos bastidores agindo através, né, das ações livres dos seres humanos, né? E a gente vê também que a obediência e a desobediência, elas têm um fator muito importante, porque a Esther, ela obedeceu a Mordecai, diferente da rainha Vasti, que desobedeceu ao rei. Então, diferente de Saul, que desobedeceu a Deus, né? O povo aqui obedeceu, exterminou seus inimigos. Então, para Deus, né, a obediência ela é sempre nós somos sempre abençoados em ser obedientes, e a desobediência traz consequências, né? E fazer o que é certo do jeito certo e rápido. Então, veja, a rainha Esther, ela tinha responsabilidade
de tomar alguma ação no posto que ela estava, que Mordecai disse, será que não é por isso que Deus te escolheu rainha? Né? Então a gente tem que fazer o que é certo do jeito certo. Ela esperou o rei, ela seguiu todo o ritual e ela agiu de forma rápida, confiando em Deus, orando, fazendo jejum, né? E nós estamos onde nós devemos estar para cumprir os desígnios de Deus. Então a Rainha Esther não é só uma história de princesa, ai que legal, uma plebeia virou uma rainha, né? Não, Deus tinha um propósito para escolher a Esther, para Mordecai, tudo que acontece na nossa vida, a gente não está aqui em Jandira, Barueri, aqui em São Paulo, a nossa família, tudo tem um propósito, a gente não, nada é por acaso, né? Nós estamos onde nós devemos estar mesmo, e cumprir os desígnios de Deus, que são muito maiores do que a gente possa imaginar, né? Temos que pedir sabedoria para tomar decisões. Não foi fácil para Esther, né? Não foi fácil para ela saber o jeito, mas vemos que Deus iluminou ela através até da petição dela em jejuns e oração. A gente vê que ela mostrou que a luta era espiritual também, que ela não tinha capacidade de resolver tudo pela sua, né, pela sua sabedoria. Ela precisava de Deus, né? E as aparências enganam. Quando tudo parece perdido, a salvação vem, pois Deus está do lado dos seus filhos. Então, parece que o Amã estava se dando bem, né? Mas a gente vê que o jogo virou, não é mesmo, né? Aqui Deus, né, preserva os seus filhos. Veja, se nós, como pais, cuidamos dos nossos filhos, sendo nós pecadores, imagina Deus. Mexer com o filho de Deus, né? O pessoal estava de brincadeira que eles iam exterminar os judeus, né? Deus não deixou, não. Deus é o Deus da providência, né? Ele transforma mal em bem e tudo está debaixo da sua autoridade, né? Deus é soberano. Irmãos, eu terminei aqui o nosso estudo. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma coisa, uma pergunta, alguma consideração, comentário.